E hoje nós vamos falar com você que teve Covid e que sentiu fortemente as sequelas. Esses problemas se agravaram e provocaram problemas cardíacos. Hoje eu estou recebendo aqui no Fala Doutor, ao vivo, o médico cardiologista, o doutor Martins Dionísio. Ele já está aqui com a gente, o doutor Martins Dionísio, que atende no DECOS e já está à disposição, à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, Tamires, TV Atalaia e Hospital DECOS. A gente que agradece a sua presença. Olha o zap do BG já na tela, 996520105. Já estou com o celular em mãos. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Principalmente você que sofre de problema cardíaco ou que conhece alguém que sofre de problema cardíaco. Vamos então à primeira pergunta. O João Batista, ligadinho com a gente em Capela. Bom dia para todo mundo aí em Capela. Ele fala assim, tem um problema de coração. Corre o risco maior de contrair a Covid do que a população em geral, doutor? Então, Tamires, é o seguinte, o paciente que tem um problema de coração, ele geralmente vai complicar maior, né? Ou seja, ele tem mais chances de ter um desfecho ruim, né? Ele tem mais chances de morrer da doença. Porque a gente sabe hoje que o Covid é uma doença multissistêmica e atinge diversos órgãos. Um deles é o coração, né? Ele pode evoluir com miocardite, insuficiência cardíaca aguda, pode precisar de droga vasoativa numa situação muito crítica e ele tem cerca de 20% de chance de mortalidade quando interna. Olha, muitos telespectadores já começaram a interagir. Essa interação é instantânea, viu, doutor? Recebendo aqui pelo zap do BG, a Vera Lúcia de Oliveira, ela está ligadinha com a gente no povoado Oiteiro, lá em Nossa Senhora do Socorro. Coisa boa, bom dia para toda a comunidade aí do Oiteiro. E ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor, eu me chamo Vera. Do Oiteiro. Quero saber do cardiologista se mesmo sem sequela pós-Covid, a pessoa desenvolve problemas cardíacos. Olha, geralmente a Covid ela dá sequela, né? Ela pode trazer problemas diretamente ao coração ou a doenças ligadas a ele, como hipertensão e diabetes, né? Então, o paciente ele precisa fazer um acompanhamento cardiológico após a infecção do Covid, porque ele pode ter desenvolvido alguma complicação. Ele pode desenvolver alguma desautonomia, evoluindo com taquicardia ou bradicardia. A pressão antes que era alta, agora está baixa. A pressão que não era, antigamente ele era normotenso, agora ele virou hipertenso. Então é sempre bom avaliar a parte cardiovascular depois de um quadro infeccioso por Covid. E aí tem que procurar mesmo especialista. É o ideal. É o ideal que procure fazer uma avaliação cardiológica adequada. Próxima pergunta, então, aqui com a gente no Fala Doutor, Eduardo Santos, ligadinho com a gente em Arauá. O risco de desenvolver sintomas severos da Covid é semelhante para todas as pessoas com doenças do coração ou há diferenças? Então, a diferença sim, Eduardo. O paciente, por exemplo, que tem uma cardiopatia avançada, como insuficiência cardíaca, ele tem uma chance de letalidade maior. Já o paciente que, por exemplo, só tem hipertensão, ele tem 7% de chance de ter uma complicação mais severa, uma desregulação da pressão, e no paciente que é realmente grave, ele tem uma dificuldade muito maior de sair da Covid, né? Ele vai ter complicações, ele pode precisar de internamento em UTI. Então, assim, são diferentes de acordo com cada patologia. Se a patologia cardíaca for mais branda, tem chance de evoluir melhor. Se for patologia mais severa, a chance dele evoluir com complicações severas também é grande. Olha, o Whindersson Silva Costa, ele está ligadinho no bairro José Conrado de Araújo, aqui na capital. Obrigada pela audiência de vocês. E ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Minha esposa, há muito tempo, sente coração acelerando. Fez vários exames já e esses exames nunca apontaram nada. O que pode ser? Então, foi aquilo que eu estava falando há pouco, né, Tamires? Desautonomia. Desautonomia é um descontrole, né, do coração, ele começa a bater mais rápido e pode também bater mais devagar. Então, muitas das vezes os exames podem dar que deu só uma taquicardia sinusal, que é, digamos, a alteração fisiológica do coração para quando ele começa a bater mais rápido. Isso não quer dizer necessariamente doença, mas que precisa de um acompanhamento cardiológico, porque às vezes isso incomoda o paciente, aí você precisaria medicá-lo. Porque se a paciente queixa para você do sintoma, a gente precisa tratar o problema, né? E o Covid é uma doença que causa esse tipo de desautonomia, o coração acelera, dá palpitação, dá aquele desconforto no tórax. Então, muitas das vezes os pacientes chegam com essas queixas e a gente precisa tratar.
né? Às vezes não é só, deu normal e manda para casa. Sim. Entendeu? Às vezes você precisa ter esse cuidado com o doente de que ele precisa de uma medicação para controlar o sintoma. Olha, isso é importante. Próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala, Doutor. Você que não enviou a sua pergunta ainda, envie. Estamos falando sobre os impactos da Covid em problemas do coração. Na mensagem, diga seu nome, sobrenome e a cidade onde mora. A Maria Helena dos Santos, ligadinha com a gente em Umbaúba. Ela fala assim, diante da pandemia, quais são as recomendações para quem tem doença cardiovascular? Então, Maria Helena, o importante em quem tem doença cardiovascular é controlar a doença, né? Deixar a doença o mais estável possível. Se eu tenho hipertensão, tomar meus remédios de pressão. Se eu tenho insuficiência cardíaca, tomar as medicações da insuficiência cardíaca. Porque se eu tiver com a doença compensada, a chance de eu ter uma Covid leve, sem grandes complicações, sem descompensação da doença de base, é muito melhor. Né, do que você que não toma um remédio, que você não faz uma alimentação adequada, não pratica uma atividade física. A gente precisa ter esse cuidado em controlar as doenças cardiovasculares para que elas não descompensem na Covid. Quantos casos a gente vê de pessoas que infartaram, né, durante um evento de Covid? Porque o vírus, se você tiver uma doença coronariana pré-estabelecida, esse vírus vai lá e favorece que você tenha um infarto. Ele desestabiliza a aterosclerose e você pode ter um AVC. Então, é muito importante e fundamental que os pacientes estejam com seus exames em dia, medicação bem tomada, nos horários certinhos e sempre fazendo acompanhamento regular para evitar que essas doenças descompensem numa vigência de infecção aguda por Covid. Olha, tem mais telespectadores interagindo. A Jucicleide da Paixão, ligadinha com a gente na Taiçoca de Fora. E Nossa Senhora do Socorro, um bom dia especial para todo mundo aí ligadinho na Taiçoca de Fora. E aí ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Bom dia. Eu tive recentemente a Covid, mas ainda sinto dores muito fortes do lado do peito. Isso é normal? Olha, pode acontecer, né? Como eu falei, a Covid é uma doença multissistêmica, né? E ela pode desenvolver dor torácica na sua fase aguda, ela pode dar uma costocondrite, que é uma inflamação das costelas, e aí muitas das vezes o paciente acha que é uma dor cardiológica, entendeu? E como também, né, pode ser um sintoma cardiológico, dor torácica é um dos principais sintomas que leva o paciente ao consultório. E aí muitas das vezes esse paciente evoluiu com miocardite ou pericardite, e onde ele estava internado não se investigou essa doença. E aí ele sai da fase aguda, Tamires, com uma doença maltratada, né? E aí ele mantém o sintoma, e ele aí precisa de uma avaliação completa, com ecocardiograma, ressonância, para ver se ele teve ou não lesão cardíaca relacionada ao Covid. Isso é importante. Próxima pergunta, 7h21, estamos com Fala, Doutor. Hoje recebendo um cardiologista aqui do DECOS, Paulo Roberto Carira, ligadinho com a gente em Carira. Alguns medicamentos usados na hipertensão arterial e na insuficiência cardíaca podem agravar a Covid? Olha, geralmente, alguns pacientes, eles podem se agravar realmente com o uso de algumas medicações, mas aí a gente não só vai saber quando o paciente apresentar o sintoma. Por exemplo, se o paciente apresentar descompensação da insuficiência cardíaca, eu vou ter que diminuir dose de beta-bloqueador, que é uma droga muito usada no dia a dia do paciente que tem insuficiência cardíaca. Pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca aguda, hipotensão durante o internamento, eu vou ter que diminuir a droga antihipertensiva. Então isso é muito do tato, né? O paciente vai internar e eu vou avaliar como é que ele vai evoluir. E de acordo com as complicações que ele apresentar, eu vou ter que reduzir ou até mesmo tirar a medicação. Mas isso aí eu só vou saber no momento que o paciente internar ou quando ele procurar o médico durante a fase aguda da doença. Precisa uma avaliação mais profunda, né, doutor? Exatamente. Olha, eu sempre digo que estamos ao vivo para os internautas ligadinhos pelo Facebook do Portal A8. Então a gente consegue atingir pessoas, doutor, do Brasil inteiro. E tem um telespectador interagindo que está conectado com a gente pelo Facebook. Ele fala assim, eu sou filho de Aracaju, mas estou em Recife. É o Joselito Cortes. E ele também quer participar, quer interagir. E aí ele pergunta assim, o triglicérides muito alto pode provocar um AVC? É a dúvida dele. Olha, o triglicérides muito alto, ele está ligado à cascata da aterosclerose. Ele não necessariamente leva, mas o seu aumento no fígado, ele acaba favorecendo aumentar a concentração de LDL, que é o colesterol ruim, que esse sim pode fazer placa de aterosclerose nos vasos da base do cérebro e aí você pode ter um AVC. Tem que ter muito cuidado porque o triglicérides de todos os colesteróis, ele está muito ligado à dieta.
Então, o paciente precisa controlar a alimentação. É a principal arma no tratamento desse perfil lipídico, porque se você não trata o triglicérides, ele pode sim favorecer a eventos cardiovasculares ou até mesmo de outros órgãos, como pancreatite. Então, Joselito Cortes tem que cuidar bastante aí da alimentação. Sim. Respondendo a sua pergunta em tempo real, para você que está conectado no Facebook também. A Mariana Souza ligadinha com a gente em Itabaiana. Alô, terra da cebola, terra dos caminhoneiros. E a Mariana pergunta assim, quais são os hábitos no estilo de vida que previnem problemas no coração? Então, temos vários hábitos, né, que ajudam em diminuir desfechos cardiovasculares ruins, como morte, AVC e infarto. Né? A prática da atividade física, isso é muito bem sabido, a OMS indica em média 150 minutos de atividade física por semana para você sair do sedentarismo, certo? E ajudar a diminuir e controlar doenças como hipertensão e o diabetes. Não ingerir sal em excesso, açúcares em excesso, certo? Evitar condimentos enlatados, embutidos, entendeu? Evitar o cigarro. Evitar ganho de peso exacerbado, obesidade hoje é uma doença, é um fator complicador para doenças cardiovasculares. Então, esses são os principais mudanças de estilo de vida que podem ajudar a você ter uma sobrevida melhor e evitar doenças cardiovasculares. Isso é importante. Temos mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor, hoje tirando as suas dúvidas sobre problemas cardíacos, principalmente você que teve contato com a Covid e que teve complicações. A Luísa Martins ligadinho com a gente em Lagarto. Alô, população lagartense. Tive Covid, tenho problemas cardíacos. É verdade que as sequelas da Covid podem atingir o cérebro e deixar o raciocínio mais lento? De vez em quando eu tenho um esquecimento das coisas. Isso é verdade, Aloísio. Infelizmente, como volto a falar, Tamires, a Covid é multissistêmica. Diferentemente, não poderia ser diferente com o cérebro, né? O cérebro ele pode desenvolver uma encefalite viral pelo Covid, né? E essa encefalite viral tem graus de acometimento, né? Que pode ser simplesmente começando com a dor de cabeça ou até mesmo crises convulsivas. E aí a gente precisa fazer aquele acompanhamento adequado com o paciente ainda internado, certo? Porque ele pode sim desenvolver uma encefalite e precisar de medicação para tratamento na fase aguda da doença e evitar sequelas, certo? Pode sim acontecer as sequelas e aí vai depender de cada paciente, o que é que ele vai apresentar de sintoma, certo? Alguns podem desenvolver desde o esquecimento ou até mesmo crise de epilepsia recorrente. E aí você vai precisar de medicação para poder tratar de acordo com os sintomas que forem aparecendo. Mas pode sim. Olha, o Alisson da Silva Santos, ele mora em Aracaju, está ligadinho com a gente no bairro São Conrado. Ele fala assim, já tive Covid e já tomei vacina. Eu corro o risco de pegar a doença de novo, porque ele morre de medo das complicações. Ótima pergunta. Vamos citar até um caso agora interessante, né? O ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, ontem faleceu, vítima de Covid. Estava vacinado com as 2 doses já há um bom tempo e ele teve esse desfecho ruim de morte. Então, vale salientar que mesmo imunizado, independente da vacina que tomou, o paciente pode vir a morrer. Existe isso? Existe. Nenhuma vacina é 100% eficaz contra a morte pela doença. Então, a gente vai continuar ainda tendo casos de morte por Covid, mesmo vacinado. E eu acredito, a gente ainda não tem essa certeza, mas que anualmente a gente vai precisar do reforço da vacina, porque ela é uma síndrome respiratória e tal como a gripe, a vacinação é anual. Então, eu acredito que a vacina é só para tentar diminuir as chances de morrer. Mas eu acredito que existem fatores imunológicos, doenças de base que podem favorecer a você ter o desfecho de morte. Então, nenhuma vacina é 100% eficaz. O importante é você se vacinar para diminuir a probabilidade de morrer pela doença. Tá aí respondida, então, a dúvida do telespectador. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. O Júlio Cerza está ligadinho com a gente em Itapuranga da Ajuda. Tenho arritmia, doutor, e problemas cardíacos. Após a Covid, ainda não voltei a praticar esportes. Como saber se já posso voltar a fazer atividade física? Bom, em primeiro lugar, Júlio César, você não pode voltar, certo? Se você tem uma doença como arritmia,
você não deve voltar a praticar suas atividades antes de procurar um cardiologista. Porque o cardiologista ele vai solicitar alguns exames que podem avaliar melhor como ficou a sua doença de base, que é a arritmia, após a Covid. Porque se você voltar a praticar atividade física, você pode ter uma arritmia maligna e morrer durante a atividade física. Então é interessante que você volte para o seu médico assistente, seu cardiologista, faça exames como Holter, eco, para ver se ficou alguma coisa de sequela, né, na parte da Covid ou se a sua arritmia mantém-se o padrão habitual, para que assim então você possa praticar seus exercícios, sua atividade esportiva com segurança. Olha aí, importantíssimo então essa orientação do doutor. E agora eu vou interagir aqui em tempo real pelo Zap do BG com a telespectadora Tessia Pinheiro. Ela está ligadinha com a gente neste momento no Conjunto Eduardo Gomes. E ela fala assim: bom dia, doutor, bom dia, Tamires. Ontem minha filha de 12 anos foi para a emergência com pressão alta, 14,9, sentindo muitas dores no coração. Isso aconteceu ontem, relata a telespectadora. Ela não conseguia nem respirar, tomou medicação, mas foi liberada. Quais exames deve fazer agora? Lembrando que ela tem colesterol ruim. Ela coloca aqui a numeração 200, colesterol ruim. Obrigada, adoro o seu programa, sempre estou ligada. A gente que agradece. Então, essa é uma paciente jovem, né, que precisa fazer um acompanhamento cardiológico, precisa saber se de fato é hipertensa, precisa saber se a dor que a levou à urgência é uma dor cardíaca, né? A gente precisa fazer uma avaliação completa, porque às vezes na urgência passa muita coisa desapercebida, não dá um diagnóstico adequado, simplesmente só trata a queixa e manda o paciente embora, né? Então a gente precisa que esse paciente seja encaminhado para o cardiologista e assim se faça um diagnóstico adequado. O paciente já tem um colesterol alto, agora está ficando com a pressão alta, ou seja, está acumulando fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares. Verdade. Tessia Pinheiro, então a orientação aqui no Fala Doutor, para você que levou a sua filha ontem para a urgência, com dores no coração, foi medicada, depois liberada, retorne a um cardiologista, agende uma consulta para poder fazer uma avaliação mais profunda do que estaria causando essas dores no coração da sua filha, tá bom, Tessia? Obrigada pela interação, saúde para sua filha. Eu quero te agradecer a presença, a participação aqui no Fala Doutor, tirando as dúvidas da população. Com certeza a população aproveitou bastante. E lembrando que ele atende no DECOS Hospital Day, hein? Obrigado, Tamires, pelo convite. Obrigado ao Grupo DECOS pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco de cardiologia para vocês. E a Deus por me ajudar a trazer mais informações a vocês aqui nesse programa. Nós que agradecemos esse papel social forte. A gente agradece a todo o time do DECOS Day Hospital que está aqui presente com a gente no Balanço Geral Manhã, no Fala Doutor, prestando esse serviço tão importante para a população. Muito obrigada. Obrigado, e até a próxima. Bom dia.